por me receberem, é um prazer estar aqui com vocês. Acho que alguns de vocês, na outra ocasião, estavam dentro do celular, né? Alguns estavam presos em casa, que tinha um pessoal que estava doente. Hoje deve estar mais um pessoal aqui. Nós vamos continuar conversando sobre as parábolas, né? Parábolas domésticas e familiares. E uma reflexão para a gente: conhecer nossa essência para se renovar, associando sentimentos e atitudes. Essa primeira parte da aula já vai trazendo um pouco disso, né? A gente pensar, a gente sentir, a gente refletir sobre a nossa essência para que a gente possa se renovar nos sentimentos e na atitude. E as histórias, as parábolas, elas vêm para trazer reflexões para a gente, para sedimentar reflexões, para ajudar a gente a lembrar, às vezes, de um roteiro, para compartilhar aprendizado, né? E deixa eu ver se fica melhor eu ficar do lado de cá ainda. Posso tirar o pau? Por favor. E parábolas, isso a gente já conversou, né? O que são parábolas mesmo? Isso eu sei que vocês sabem. Me ajuda. O que são parábolas? Histórias curtas. Histórias curtas, com alguma moral, com alguma coisa que a gente possa refletir, pensar. A ideia é sempre que a história traga algum ensinamento, alguma coisa para a gente ficar pensando e ficar refletindo. E a gente já vai começando, já contando histórias, né? E a primeira que a gente fala é sobre os dois filhos. Então a gente tinha aqui, isso está no livro de Mateus, né? Essa parábola. O pai chega para os filhos e fala o seguinte: olha, hoje vocês não irão ao mercado, eu já fiz as compras, eu preciso de vocês trabalhando na vinha, né? E eles gostavam muito de ir ao mercado, era divertido, encontrava os amigos, dava uma passeada, ficar lá na vinha trabalhando, naquele sol, só serviço, não tinha tanta graça, né? E o primeiro virou para o pai e falou: não, tá bom, mas foi fazer outra coisa, e muito bravo. Porque na realidade ele não queria trabalhar na vinha, ele queria ir para a cidade, encontrar o pessoal. Mas para não discutir com o pai dele, ele falou: tá bom, mas não fez. O outro ficou bravo mesmo, já na frente do pai, falou que não ia, bateu o pé, mas depois ele vai, pensa no quanto o pai é bom com ele, quanto o pai o orienta e tudo mais, ele se arrepende, volta e vai fazer o que é preciso fazer, né? E aí, a gente tem nesses dois filhos, muitas vezes, as nossas próprias atitudes. A gente tem o livre-arbítrio. O pai nos pede uma atividade, uma tarefa, uma necessidade, mas ele não nos obriga. Alguém está obrigado aqui? Alguém foi obrigado a sentar aqui hoje e... não, vocês têm que ir para a escola de aprendizes, têm que aprender. A gente tem o livre-arbítrio. Lembramos o chamamento, a missão, ou nos dedicamos aos nossos próprios interesses? A gente está falando aqui, falou da escola e tal, mas o nosso chamamento não é só na escola. O nosso chamamento está todo dia. A gente está no trabalho, a gente está em casa, a gente está na rua. Como é que está a nossa atenção para esse chamamento dessa reforma? Que a gente parou agora gostoso, fez uma reflexão, sentiu a si próprio. No dia a dia, às vezes não dá tempo de fazer isso, né? E aí, como é que está a nossa atenção para isso? Ou a gente está preocupado só com as coisas que a gente tem que resolver? Sempre é tempo de se arrepender e atender à vontade do Pai. O Pai está de braços abertos para nós o tempo todo. E sempre é tempo. Então, aqui, quem que foi que fez a vontade do Pai? Aquele que falou: tá bom, Pai, eu vou, ou o segundo filho?
O segundo, né? Apesar do mau comportamento inicial, foi o segundo que cumpriu a vontade do Pai. Então, o que a gente precisa lembrar aqui? Da atitude. Ele até teve uma atitude agressiva inicialmente, mas ele também teve a atitude da mudança. O outro, tão bonzinho e nada fez. Meu filho, quando era criança, sempre fui alguém muito distraída, né? E aí eles aprenderam. Ele falava, tá bom, contando que eu ia esquecer depois do que eu tinha pedido, da instrução que eu tinha pedido. Até um dia que eu acordei e percebi, né? Aí a mamãe deu uma de louca fora de hora, mas era só para eles entenderem que a consequência vinha. Mas essa história agora eu me lembrei disso. A questão é como nós fazemos ao atender o chamamento do Pai. Às vezes a gente pode até ser um pouco rebelde, mas o importante é esse nosso esforço de sempre ir mudando e de fazer diferente. A gente está falando que a gente tem o livre-arbítrio. Eu permaneço no trabalho, eu permaneço na escola de aprendizes, mas eu estou me esforçando para me transformar? Eu me transformo? Ou eu estou aqui só porque eu me sinto bem, porque é bonito a gente estar aqui todo mundo reunido? Eu estou me transformando? Qual é o meu comportamento diante dos chamados à semeadura do trabalho? Eu estou disponível diante das dificuldades? Eu lembro que tinha alguém que falava assim para a gente, não, a gente pede paciência para Deus. E o que Deus dá para a gente? Desafio, provação, para a gente exercitar e aprender a ter paciência, né? E como a gente está fazendo quando a gente é chamado ao trabalho? A gente pode até não acertar sempre, mas a gente está se esforçando para fazer esse caminho. É isso que a gente precisa pensar. Puxa, hoje eu consegui um pouquinho. Depois falhou. Não, mas amanhã todo dia vai ser melhor. É como a nossa reforma é um processo muito parecido com o dependente químico, com o dependente alcoólico, com as dependências em geral. Eles não prometem que vão conseguir cumprir a abstinência a vida inteira. Eles prometem que hoje vai ser o melhor dia do que ontem e que hoje eu vou vencer mais uma vez. E a nossa prova de transformação é essa mesmo. Hoje nós vamos fazer um esforço para ser melhor que ontem. E no final do dia vamos agradecer a Deus por ter sustentado e por ter nos fortalecido nesse esforço. E aí a gente tem o filho pródigo. A gente estava falando dos 2 filhos, daquele que fez de conta que era bonzinho. E aí vem mais uma história. Porque Jesus buscava sedimentar os aprendizados para a gente com histórias. O filho pródigo é aquele que... Eu quero conhecer o mundo. Imagina que eu vou ficar enfiado aqui no trabalho, aqui nessa fazenda, nesse lugar cheio dessas pessoas que não aprendem nada. Eu quero conhecer o mundo, eu quero sair, eu quero ver coisas diferentes, outras oportunidades. E ele pede para o pai, já divide a herança que eu tenho direito lá na frente agora. Já divide, já dá a minha parte, que é para eu poder aproveitar agora, porque eu estou jovem agora, porque senão depois e tal... E ele vai e viaja, e vai para longe, e gasta tudo sem o menor cuidado, até cair na miséria. E na hora que ele cai na miséria, o universo sempre conspira de acordo com as nossas decisões, o nosso livre-arbítrio. Bateu aquela Covid lá, que pegou todo mundo, que impediu as pessoas de ir para os lugares, de trabalhar, de fazer coisas, e começou a faltar comida, começou a faltar tudo, uma miséria danada onde ele estava fora da localidade dele, fora do país, fora da proteção que ele estava acostumado a ter. E aí ele começa a pensar, puxa, lá na fazenda do meu pai eu tinha tudo. Eu tinha comida, eu tinha mordomias, eu tinha até pessoas que me auxiliavam naquilo que eu precisava. E eu passando fome aqui. Aí ele vai
nesse lugar. Ele fala com um fazendeiro lá, explica a situação dele, que ele está passando fome. O homem fala, tá bom, então vem trabalhar para mim. Mas ele não podia comer nem a comida dos porcos. Deixa eu ver se eu lembro o nome do que os porquinhos comiam aqui. Se eu achar fácil... Ele não podia comer nem a comida dos porquinhos, né? Eram frutos de uma árvore. As frutinhas caíam e a árvore era farta e os porcos podiam comer aquilo lá. Ele não era para comer, era para comer só aquela raçãozinha que o camarada oferecia para ele. E ele volta a lembrar da fazenda do pai dele, de tudo que ele tinha, e ele fala inclusive da bondade do pai dele. O pai dele não faria isso nem com os empregados. Ele fala, meu pai acolheria a todos e repartiria com todos tudo o que houvesse ali. E ele fala, eu vou voltar para lá e vou pedir para o meu pai que ele pode me colocar lá no galpão onde os empregados dormem, pode me colocar para fazer os serviços junto com o pessoal trabalhador. Não quero administrar a fazenda nada, eu quero poder voltar e valorizar aquilo que eu não valorizei, essa energia que tem na minha casa. E ele volta, né? Volta meio cabisbaixo, demora para voltar, não volta rápido assim não, porque ele tinha ido bem longe. Ele estava com bastante dinheiro, né? Deve ter ido para a Europa, sair do Brasil e ir para a Europa. E aí, mas ele dá um jeito de voltar, volta maltrapilho, volta todo magro, precisando de assistência. Que alegria do pai dele quando vê ele chegando. Ele voltou e o pai pede para os empregados para matar um animal, para alimentar todo mundo da fazenda, porque hoje é dia de festa. E peguem as bebidas que estão preparadas, vamos organizar uma mesa, porque hoje é festa. Meu filho voltou. Meu filho voltou para os nossos braços, né? Mas eram 2 filhos. E esse se arrependeu, voltou. Mas e o que? A festa. Mas e o outro que ficou? O que ficou com o pai, conforme ele chega e vê aquele movimento lá na casa, luzes acesas, que o pai dele andava meio murchinho, né? E luzes acesas e tudo mais. E ele pergunta o que está acontecendo, e aí um empregado fala, não, é que seu irmão voltou e seu pai mandou dar uma festa, tal. Ele fica bravo. Eu sempre estive aqui. Eu sempre trabalhei com meu pai, eu sempre auxiliei. Nunca meu pai deu uma festa para mim. E agora esse aí que faz tudo errado, recebe uma festa. É muito comum a gente ver isso nas famílias, né? Com as mães, principalmente as mães. Os pais também, mas principalmente as mães. Às vezes tem um filho que tem uma dificuldade tremenda, né? Torto mesmo. E a mãe está lá. E eu estou fazendo tudo certinho, estou andando na linha, vou no centro espírita e minha mãe está lá correndo atrás daquele outro que faz tudo errado. E fazendo uma comidinha diferente para ele, para ver se ele vem para casa e tal. Poxa, o que é isso? O pai, a mãe, o amor do universo está sempre de braços abertos para nós retornarmos, para nos receber, para receber o nosso arrependimento, o nosso pedido de perdão. E tem mais, quem obedece está fazendo a sua parte. Quem obedece vai precisar, quem obedece e ficou bravo, como aquele irmão, vai precisar aprender o valor da solidariedade e do perdão. Porque afinal ele estava junto com o pai, recebendo todos os benefícios daquela convivência, tinha uma vida harmônica, tinha tudo em paz, mas ainda estava faltando alguma coisinha para ele também. Compreender a importância do perdão e a importância de que se faltar um, não está completo. E não é só para o pai que se faltar um não está completo. Se um de vocês aqui estiver faltando, os outros sentem falta. Os outros querem saber se está tudo bem, vão fazer vibração. Porque nós estamos irmanados. Né? Então a gente não vai ficar bravo se alguém voltar, que não estava podendo estar aqui, e alguém fez festa. Não, que bom, nós vamos fazer festa junto.
Que bom, nós estamos todos juntos de novo, né? Aqui é feito um exemplo sobre o sacerdote e o aprendiz. É como se o sacerdote ficasse bravo na hora que o aprendiz demonstra que aprendeu e volta para reconhecer o seu erro ou para reconhecer o aprendizado. O sacerdote tem obrigação de compreender e de saber, porque ele aprendeu primeiro, ele teve todas as lições. O aprendiz ainda estava pegando alguns passos, precisava vivenciar algumas coisas para poder compreender qual era o melhor caminho. Estejamos nós na condição de sacerdotes. Alguns de nós já devem estar fazendo escola pela sei lá quantas vezes. Quantos de nós já deve ter ficado junto há um tempão e vem aprendendo em algumas vidas, né? E outros de nós estão chegando agora. E a gente se dá as mãos, se abraça e vamos caminhar. E vamos fortalecer um ao outro. Não tem essa de mais ou menos. A gente está aqui, estudou em algum momento, como vocês, aí estuda, se prepara para compartilhar a lição e sugerir e fomentar a reflexão. Alguns de vocês, com outras habilidades, vão vir mais para frente e vão trazer isso melhor ainda. Porque faz parte desse processo. É muito importante esse processo. E a gente vai vendo isso ao longo da escola. Então, o filho pródigo talvez seja aquele que precisasse vivenciar todas essas dificuldades aí para compreender o que ele tinha nas mãos e estava dispensando. E aí a gente tem o credor incompassivo, aquele que não perdoa, que não dá. Antigamente a gíria era não dá boi, né? Não dá folga. Eu não sei qual seria a gíria agora. E esse credor incompassivo, ele tinha uma dívida milionária. Ele vai para conversar com o Senhor, porque ele vai ser preso. Naquela época, você ficar com dívida com a autoridade ia ser preso. Não tinha acordo. E aí ele se ajoelha, ele pede, ele tem família, ele tem filho. Senhor, eu te peço, me perdoa, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu vou cuidar melhor das minhas finanças e eu vou pagar, eu vou conseguir pagar. E o Senhor olha aquele cara pedindo piedade, pedindo uma oportunidade. E ele, tá bom, eu te perdoo, você vai fazendo o processo e eu vou permitir que você pague em prestações muito suaves que não prejudiquem a sua existência, pode ir. Ele sai todo satisfeito com o que ele conseguiu com o Senhor. Ele sai e na primeira esquina que ele encontra um camarada simplesinho que devia uma mixaria para ele. Devia estar devendo uns 50 reais, sei lá. O cara devia uma mixaria para ele já pega o cara pelo pescoço. Espera aí, você está me devendo, ou você me paga, ou eu vou te mandar prender. Não, mas eu não tenho ainda, eu não recebi. Não, você tem que pagar. E ele já começa a querer denunciar o camarada, pega o cara pelo pescoço. Os guardas, quando veem isso, falam, nossa, mas esse cara aí era aquele que o Senhor perdoou agora mesmo. Que falou para ele que tudo bem, que ele podia pagar parcelado, e ele está aqui fazendo isso. Eles denunciam para o Senhor, o homem é levado de volta e o Senhor fala, eu te perdoei, eu te dei a oportunidade, você não foi capaz de passar isso para frente, então você vai ficar preso para aprender como é que as coisas funcionam. Você vai receber do remédio que você está propondo que seja dado, né? E a gente, quando aprendeu com Jesus, o que Jesus nos ensinou? Perdoai as nossas dívidas, que a gente peça ao Pai para perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus, quando nos coloca para colocar de frente de Deus, a Deus no Pai Nosso, ele diz, a gente pede e a gente se coloca disponível para perdoar também. O que a gente quer para nós é o que a gente precisa desejar para o outro. Às vezes a gente esquece, às vezes a gente não percebe, mas a gente ora isso praticamente todos os dias.
A gente relembra o Pai Nosso praticamente todos os dias nas palavras. A gente está lembrando na reflexão, no sentimento, no que quer dizer, assim como perdoamos, ou a gente está só falando as palavras? Eu quero perdão, não quero? Eu não faço tudo certo. Eu quero perdão. Mas eu estou pronto para perdoar? Ou eu fico avaliando qual é a culpa, qual é o erro do outro para avaliar se merece ou não? Eu quero ser perdoado incondicionalmente, não interessa o que eu tenha feito. Mas eu estou pronto para perdoar, para olhar e para dar uma nova oportunidade? Às vezes, dar uma nova oportunidade não é de que a pessoa venha fazer a mesma coisa com a gente, que parece que a gente é bobo, né? Então a gente é espírita, agora a gente é bobinho, né? A gente só fica levando tapa. Não, às vezes é dar a oportunidade de que a pessoa possa vivenciar de novo alguma coisa. Então uma pessoa sofre agressão. Não, eu não vou ser agredida. Não, mas eu entendi que não é assim que é para fazer. Então, da próxima vez que você construir uma relação, não vai ter agressão, porque agora você aprendeu. E aqui você pôs o seu limite. É um aprendizado, porque às vezes o aprendizado também, caridade também é dizer não. Pensa muito nisso em relação às crianças. Não sei se eu já falei nesse grupo, mas eu pedia muito à minha família. As crianças estiverem fazendo coisa errada, corrijam, porque vocês vão corrigir com amor. O mundo não vai dar para elas a correção com o amor que vocês dão. Então não tenham medo de falar não. Não é engraçado xingar, não é engraçado bater, não é bonitinho. Isso não é fraterno, isso não está correto. E se a gente que ama não ensinar isso, o mundo vai ensinar e não vai ensinar com o mesmo amor. Então isso nos fortalece para falar o não, depois ir lá no fundo e dar risada, porque achou engraçado. Mas ser firme de que aquele não é o comportamento correto. Isso a gente falando de crianças. De adultos nós vamos achar estratégias. Ou apenas nós vamos permitir que o outro tome as próprias decisões e estabelecer os nossos próprios limites. Alguém quer comentar alguma coisa? Que eu vou tagarelando. Gente, pode interromper a qualquer momento. Se alguma dessas coisas lembrar vocês de alguma história, de alguma coisa, vamos compartilhar, tá? É uma maneira da gente fazer a conversa e voltar. O bom e o mau servo. Mateus, Marcos e Lucas descrevem essa parábola. Bem-aventurado aquele servo que, quando o Senhor vier, o achar assim obrando. Verdadeiramente vos digo que ele o constituirá administrador de tudo quanto possui. Porque quem está cuidando daquilo que lhe foi confiado, merece prosseguir nesse cuidado e receber os benefícios disso. Porém, se disser o tal servo no seu coração, já que o meu senhor tarda para vir, e começar a espancar servos, criadas, a comer, a beber, a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que ele não espera, na hora em que ele não cuida, e o removerá, pondo-o à parte com os infiéis. E aí ele não vai ter nem o que estava emprestado e nem mais nada. Ele tem que recomeçar tudo de novo. Jesus comparando a questão para a gente pensar aqui, Jesus comparando o bom e o mau servo, e o que eu traria para a gente refletir, quem sabe e não faz é diferente do que precisa aprender. Até está parecido com a historinha anterior, né? Essa reflexão. Conforme a gente vai aprendendo e vai sabendo, a gente vai tendo mais responsabilidade. Porque quando a gente deixa de fazer algo que a gente sabe. Ai, e aí dói.
A todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido. E ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Então, a gente recebe a oportunidade, a gente está recebendo o aprendizado, e o Pai espera de nós que a gente faça esse esforço de transformação que vai fazer com que a gente faça novas semeaduras. Eu fui essa semana conversando num grupo e uma das pessoas do grupo trouxe a seguinte questão. Se ele foi num treinamento de empresa e a consultoria passou o seguinte: se Deus hoje falar para você que você vai poder colher tudo o que você semeou, isso vai te deixar feliz ou vai te deixar preocupado? Se Deus vier e falar para cada um de nós, falar para mim, agora eu estou aqui para que você possa colher tudo o que você semeou, eu vou ficar feliz ou eu vou ficar preocupado? E eu achei incrível isso, porque essa é uma reflexão que nos dá um pouco o norte de qual é a nossa caminhada. A gente não sabe que hora o Pai vai bater a nossa porta para pedir satisfação, para pedir o trabalho. E às vezes essa batida na nossa porta não precisa nem ser a morte. Não precisa ser a partida para o plano espiritual. Às vezes é um momento de dificuldade maior, um momento de uma vivência diferente que dá um susto na gente. A gente ora, confia em tudo que a gente vem construindo e vai. Porque é a oportunidade de aprender. Mas e se der errado? E se der errado eu aprendi também. E se der certo? E se der certo eu também estou aprendendo e estou construindo mais. A minha parte é tentar e dar o meu melhor. A gente não sabe se vai ser na mocidade ou na velhice. E na primeira vez que eu li esse texto, eu ficava só pensando na morte. Não sei se Deus vai me chamar agora ou se Deus vai me chamar depois, mas já não penso mais nem só nessa questão de morte, porque a gente não precisa morrer para ser chamado a contas, ao trabalho, a alguma coisa mais difícil. Quantas vezes a vida nos devolve já ainda em vida, coisas que a gente plantou lá atrás. E aí, em vez da gente reclamar, a gente tem a oportunidade de fazer diferente. É uma oportunidade que a gente não pode perder. Vamos estar atentos. A gente está junto. De alguma forma a gente está junto. Eu voltei? O administrador infiel. A gente falou do bom e do mau servo, né? Agora a gente está falando do administrador. Aquele que o Senhor entrega suas coisas para ele cuidar também. Mas só que esse daqui, ele esbanja os bens. Já está bem na carinha daquele segundo, né? E quando ele é denunciado, ele é chamado a prestar contas. Ele falou, e agora? Agora vão me pegar, porque eu não fiz as coisas muito do jeito que tinha que fazer, né? Então, ele fez o seguinte, ele começou a chamar todos aqueles que deviam para o Senhor. Você deve 500 réis, então assina um papel aqui que deve 250. Nossa, não é nem réis, era outro nome. Você deve 500, assina um papel aqui que é 250. Você deve 20, assina um papel aqui que é 10. Ainda assim o dinheiro não era dele, né? Mas ele começou a fazer de bonzinho com todo mundo. Qual era o objetivo dele? Reduzir as dívidas dos terceiros, buscando ajudar para que me recebam em suas casas no futuro e eu não precise mendigar. Porque uma coisa é certa, na hora que o Senhor pegar as contas, Ele vai me mandar embora. E aí eu não vou precisar mendigar, porque eu fui bom com essas pessoas, e essas pessoas vão poder me retribuir isso daí, né? E a gente? O que a gente faz com aquilo que Deus proporciona na nossa vida? Saúde, capacidades diversas, bens. O que a gente tem feito com tudo isso que Deus nos empresta?
Porque mesmo o nosso físico é um empréstimo. Nós estamos cuidando. Quem viu o filme Nosso Lar? Ou leu Nosso Lar? Lembra quando o André Luiz pergunta, que ele fala que ele está sentindo umas vibrações e tal, e não, tem alguém orando por você. Nossa, mas quem que está orando por ele? Era a família dele que estava orando por ele? A mulher, o filho? Quem que estava orando por ele? Uma paciente. Que ele atendia no último minuto, que ele atendia muito de má vontade, mas que ele atendia de graça e ajudou. Ele ficou muito bravo, porque ela chegou lá, na hora que ele estava indo embora, não sei o que, tá bom, vai, já que não deu para escapar, vamos lá. E ele auxiliou, e foi ela, e era ela que estava orando por ele, lá no plano espiritual. Ele dividiu aquilo que ele recebeu de graça do Pai, para ele viver e talvez para ele fazer diferença no mundo. Com essa senhora, mesmo que de má vontade, ele dividiu. E ele recebeu aqui a caridade da oração. E nós, o que a gente está fazendo? Então, uma coisa a gente já está aprendendo quando é Luiz. Está fazendo meia boca? Mas faz. Está fazendo de mau jeito? Mas faz. É melhor fazer do que não fazer nada. Até porque, às vezes, a gente vai se transformando. Também foi muito divertido. A pessoa falou assim, eu estava vindo na evangelização e estava vindo meio brava, porque não era a idade que eu queria ficar, mas eu tinha que ficar e tal. Mas sabe que depois, com o passar do tempo, aquelas crianças eram tão graciosas comigo, elas me davam tanto carinho. Você sabe que eu aprendi até a não ligar para os pisão no pé e me divertir com aquelas crianças? A gente ouviu um depoimento assim, de alguém num grupo, né? E aí a gente fica pensando, às vezes a gente faz meio que de mau jeito as coisas, mas o plano espiritual vai nos inspirando, vai nos acalmando. Às vezes as próprias crianças trazem outras energias e vão nos transformando. Isso dando o exemplo das crianças. Mas na nossa vivência, às vezes alguém no trabalho precisa de ajuda. E a gente pode ajudar. Mas aí vai virar concorrente? A nossa parte é fazer o nosso melhor. Plantar no universo o nosso melhor. Porque o universo vai devolver para a gente aquilo que a gente está plantando. Aquilo que a gente está semeando. Então, não interessa onde a gente estiver. Né? A parábola põe em destaque que podemos servir com o mesmo... que não podemos servir com o mesmo zelo a dois senhores, a Deus e a Mamon, que é o dinheiro, as posses. Ele até conseguiu, dividindo, reduzindo as dívidas e tudo mais, amenizar um pouco as coisas. Mas amenizou, mas as sementinhas dos procedimentos errados que foram plantadas, em algum momento vão voltar. Porque não dá para servir a Deus e a materialidade de forma cega. Uma coisa é a gente buscar na materialidade a nossa saúde física, não está errado o conforto, não está errado... então está errado ser rico? Que Jesus mandou não sei quem jogar todos os bens? Jesus estava falando sobre fé, sobre confiança. Quantas pessoas com muito dinheiro fazem a roda girar, fazem com que as coisas aconteçam, fazem com que o trabalho surja, fazem com que as pessoas aprendam e tenham outras oportunidades. Tem uma historinha de um livrinho infantil que conta a história do Aladim. Mas o Aladim, depois que casou com a princesa e ficou com o gênio, e que ele pede para que todo mundo tenha de tudo, que a vida de todo mundo fique tranquila. E aí ninguém mais precisa trabalhar, ninguém mais precisa fazer nada, porque tudo vem de graça.
né? A comida, a roupa, tudo não precisa mais. E aí as pessoas começam a ficar preguiçosas, começam a não dar valor para aquilo que estão tendo, que estão recebendo, porque qualquer coisa vem. Pode desperdiçar, pode jogar fora, pode estragar, que não vai acontecer nada. E aí o Aladim fica preocupado, isso é lá na historinha, não sei nem se ainda tem esse livrinho na livraria. E aí na historinha, aí eles começam a pedir para Deus que precisa acontecer alguma coisa, porque está tudo ficando sujo, feio, as pessoas, o lugar. E aí é como se Deus passasse uma régua, chacoalhasse tudo para obrigar as pessoas a trabalhar de novo, as pessoas a darem valor para as coisas que elas estão construindo, para aquilo que elas estão vivenciando e para ter satisfação de ver o resultado daquilo que elas estão produzindo. E a historinha faz essa reversão. E é uma historinha das crianças falando sobre o povo depois que o gênio do Aladim deu tudo. A gente com tudo na mão, a gente fica preguiçoso, a gente perde. Quantos dos nossos artistas a gente percebe que gente que ficou milionário de repente, né? Principalmente o pessoal da internet agora ficou milionário de repente e tudo pode. Não, então eu quero fazer isso dar. No começo é muito engraçado, depois a pessoa fala, mas eu estou aqui no mundo para quê? Se tudo que eu falo que eu quero fazer, dá para fazer. Alguns começam a repensar que sentido eles podem fazer no mundo. Outros ficam perdidos, com depressão, quase uma autodestruição. Porque a gente precisa se sentir fazendo diferença. E como a meta daquelas pessoas num primeiro momento era ficar rico, não era construir alguma coisa, era ficar rico. Na hora que ficou rico e que tem tudo na mão, e agora? Eu faço o quê? Agora, não tem graça, eu posso comprar o tênis, eu posso comprar a camiseta, eu posso pegar o avião, se eu quiser eu compro até o avião, e aí? E aí parece que fica tudo meio vazio. Eu vi algumas dessas pessoas buscando ressignificar a própria vida, buscando fazer coisas, e algumas que estão bem perdidas por aí também, e que a gente percebe que não sabe para onde ir, né? E muitos deles tomam a consciência de que existe algo maior, né, nesse momento. Alguém quer fazer algum comentário, lembra de alguma coisa? Eu queria só comentar, essa história do Aladim, algumas situações que acontecem no mundo, às vezes vem trazer também a gente para a pandemia. Muitos falaram que foi por conta disso. Às vezes as pessoas falam assim, acontece a guerra, que a guerra é uma situação muito drástica, né? A gente vê pessoas, né? E a pandemia foi uma guerra só que silenciosa. A guerra da nossa geração. E de uma certa forma, para alguns, pode ser que não tenha feito efeito nenhum, mas para alguns veio pensar, fazer repensar a vida, que como poderia ser fazer coisas diferentes. Que o dinheiro não fazia diferença. A minha avó sempre falava que todo mundo é igual, vai todo mundo pro mesmo buraco. Pode ser o dia que for, mas faz diferença é o cachorro que vai colocar dentro, mas todo mundo vai pro mesmo buraco. Mas eu vejo que é nessa parte aí, né? Algumas situações acontecem para você te chacoalhar, opa, tá, até onde você vai, para onde vai? Para a gente aprender a receber solidariedade, para a gente aprender a ser solidário, para a gente perceber que a gente não só recebe, tem momentos que a gente pode dar, olhar mais para o próximo. Gente, que aperto no coração essa situação do pessoal do Sul hoje. A gente via as coisas acontecendo só lá no Nordeste, né? E o pessoal pedindo, e o pessoal não sei o quê, e agora inverteu. E o pessoal no mesmo momento se solidarizou. Nós somos brasileiros. Nós somos uma família. O que a gente puder fazer um pelo outro, nós vamos fazer. E é muito lindo. Mas tem um monte de gente criticando, falando isso, falando... Gente para criticar, gente para falar coisa errada, gente para querer desconstruir, sempre vai ter e sempre teve. O que a gente tem agora é um agravante. A internet dá voz para meia dúzia e parece que é um mundo, parece que é um monte de gente.
E às vezes quando você vai ver, é meia dúzia. Meia dúzia? E às vezes nada daquilo que realmente está falando. Meia dúzia de barulhentos que desviam o nosso pensamento. Aí a gente volta naquele tema que a gente vem escrevendo aí, né? Sua irritação não modificará a vida, o mal não merece comentário em tempo algum. Na hora que a gente exercita aquelas coisas que a gente está aprendendo, a gente começa a neutralizar um pouco isso. Neutraliza tudo? Às vezes não, porque às vezes a pessoa acha que como você ficou quietinho, que ela está abafando. Mas aí tem um lado que também a nossa vibração, a nossa mentalização positiva e o plano espiritual também nos auxilia na manutenção e na melhoria das energias. E aí, quando a gente tem oportunidade, a gente compartilha boas notícias. Um dia, há muitos anos, quando eu comecei a dar essas aulas, eu vim numa turma qualquer, e aquela turma, não eram todas, eu ia em naquela época tinha muita aula, e eu ia em muitas turmas, mas uma turma eu fui e vi essa questão da boa notícia. E aí nós levamos para as crianças. E a partir daquela semana, as crianças na classe eram convidadas a falar boa notícia, a ver o que aconteceu. Então eles contam que eles vão na festa de aniversário, que eles comeram bolo, que a mãe passeou com eles. Mas de vez em quando eles também contam que ajudaram um amigo na escola, que alguém foi levar comida para o mendigo. Mas a coisa da gente incentivar a boa notícia. Os nossos olhos, talvez por instinto de preservação, de quando a gente vivia mais na era instintiva, mais na era mais animalizada, os nossos olhos é muito voltado para tudo que dá errado. É como se a gente com isso fosse aprender e fosse estar prevenido para tudo. E a gente com essa mídia, com essa capacidade de comunicação, fica dando uma força muito grande para notícias ruins e fomentando. Esse exercício das boas notícias cada vez mais tem dado certo. As TVs têm se preocupado em contar boas notícias porque eles estão descobrindo que vários lugares estão tentando provocar isso. Aonde que você viu boa notícia? Ah, foi na Globo? Foi na Record? Foi... Para eles é mídia. Se eles trouxerem a boa notícia, eles vão estar também fazendo a parte deles. E isso vai trazendo um pouco de mudança. E aonde a gente estiver, lá no nosso trabalho, no tipo de área que a gente trabalhar, se a gente leva isso também, a gente também começa a fazer a diferença. Começa a trazer novos assuntos e começa a trazer bons assuntos. Não está tudo errado. Não está tudo perdido. Senão a gente já tinha morrido, já tinha ido embora. É que o nosso olhar às vezes fica muito forte nisso. Tem a ver com o instinto de sobrevivência, mas nós estamos num outro estágio. Então está na hora da gente exercitar diferente. E aí a gente tem a historinha das virgens, né? Elas estão com suas lanternas e vão ao encontro do noivo. E nós temos 5 nécias, a historinha fala nécias, mas aí a gente já colocou desajuizadas, aquelas que vão no oba-oba, eu já estou aqui com a minha lâmpadazinha e tal, estou muito linda e vou, e 5 prudentes, que também vão, mas vão focadas, e que se elas estão indo encontrar o noivo, elas não sabem que hora esse noivo vai vir, e elas carregam, além das lâmpadas, uma reserva de óleo para a hora que... Porque pode precisar. É um pouquinho mais pesado, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas é melhor levar. Elas levam as vasilhas com azeite e o noivo realmente demora a chegar. Demora a chegar à presença delas. E vai ficando tarde, a lâmpadazinha vai enfraquecendo a iluminação, vai parando... E aí as prudentes, elas colocam mais azeite na lâmpada delas e a lâmpada volta a luminescer. E aí as outras, nossa, não tem como vocês emprestarem um pouquinho? Tem coisas que não dá para emprestar. A gente trouxe o suficiente para alimentar a nossa luminária. Não dá para compartilhar. E depois a gente vai voltar a pensar nisso. Tem coisas que não dá para emprestar. Né? E aí aquelas que pediram emprestado, elas falaram assim, faz o seguinte, tem um lugar aqui perto, vocês vão até lá, compram
o azeite e voltam. É o que tem para fazer. E elas vão, tá? Depois da recusa, e o noivo veio, entrou e a porta se fechou. E elas não tinham voltado ainda. E quando elas voltam, elas pedem: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu: em verdade, não as conheço. Portanto, vigiais, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. A gente estava falando na parábolazinha, numa das anteriores aqui, sobre o dia e a hora, né? Que eu até falei que não tinha a ver com a morte, mas sim com o momento em que a gente é chamado para a tarefa. A gente não sabe o dia nem a hora. E aí, uma coisa para a gente pensar aqui. Virtudes são intransferíveis. A nossa luz, ela é feita dos nossos atos, do que vai no nosso coração, e isso é intransferível. Essa luz que a gente pode carregar, ela é carregada a partir do nosso livre-arbítrio, a partir do nosso esforço de carregar um pouquinho, sempre estar abastecendo e carregando um pouquinho a mais de óleo, de tarefa, e ela é intransferível. E aí cabe a gente vigiar, porque às vezes a gente se distrai, faz parte, mas cabe a gente vigiar para que a gente esteja sempre abastecido, para que a gente possa iluminar onde a gente passar, com um abraço, com um sorriso, com um auxílio. E aí vem mais uma coisa: não basta não fazer o mal. Isso é uma reflexão que está lá no livro do Rodolfo Caligares. É preciso fazer o bem. Não basta a gente ser bom, se sentir bom, a gente vem aqui no centro. A atitude. Não basta... Deixa eu ver aqui, a referência que a gente está fazendo aqui na nossa história. Pureza sem bondade é que nem uma candeia mal provida, que no meio da noite não dá mais luz, deixando os seus portadores na escuridão. Quando a gente começa, a gente até tem a intenção do bem, mas não tem atitudes outras, a gente fica como se estivesse lá na montanha, contemplativo, enquanto o mundo está correndo, precisando da nossa interferência, e a gente está lá, no alto da nossa bondade. E aí é que vem a frase: não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. E isso é uma coisa que se chama muito a atenção, porque às vezes a gente vê pessoas que não são qualificadas fazendo alguma coisa. A gente fala muito sobre líderes religiosos. O que essa pessoa está fazendo aí? Ela está roubando, ela está isso, ela está aquilo. Provavelmente ela está fazendo isso porque não tinha ninguém do bem indo lá fazer. E como o milagre é uma coisa que tem a ver com a sua fé, e não... O milagre é no coração de vocês, é com a sua fé. Posso falar, repetir todas as palavras, mas o que eleva vocês não é a minha palavra. Não é a palavra do pastor quando a gente vai na igreja evangélica, não é a palavra do padre, não é a palavra do dirigente. O que eleva é o seu eu, é a sua fé, é a sua transformação. Então, não basta não fazer o mal, é preciso que a gente dê um passinho a mais. Mesmo que com receio, a gente vai percebendo e aprendendo que o plano espiritual ajuda. Ele nos abraça na tarefa e nos conduz de uma forma maravilhosa, para que a gente se torne o homem previdente. Essa é mais uma parábola que está em Lucas 14, 28. Um fazendeiro quis construir uma torre para defender a sua propriedade. Lá na época da antiguidade, ele precisava fazer uma construção. E todo mundo já ficou animado, então vamos fazer, nós vamos ajudar, porque é importante, porque vai proteger todo mundo. E queriam começar imediatamente. Só que ele era otimista, mas os otimistas diziam
Que quem muito pensa, nada faz. Não, já tem que ir fazendo. Está falando que se a gente aprende, que a construção é a gente dar um passo, que não basta não fazer o mal, que é preciso fazer o bem, então vamos lá, vamos já fazer as coisas. Mas o homem não pensava bem assim. E ele não começou logo. Ele primeiro fez os cálculos, verificou as despesas, os preços do material, os operários, quantas pessoas ele ia precisar para trabalhar, como ele ia pagar essas pessoas, avaliou todas essas despesas, viu se estavam ao seu alcance. Eu estou me preparando o suficiente para a tarefa que eu estou assumindo? Para aquilo que eu estou almejando fazer? Ou eu só estou querendo fazer de oba-oba e não estou fazendo nada para conseguir fazer aquilo bem feito? E aí sim, feito todos os cálculos, ele vai, compra o material e inicia a obra. Mas o pessoal criticou, muito lerdo. Poxa, podia já ter começado isso faz tempo. E aí ele explicou. Tudo na vida tem um preço. E ele era muito honesto. Assim, só poderia fazer o que fez. Calcular primeiro, a fim de não dar prejuízo a ninguém. Eu quero fazer tal coisa. E a gente sai e vai. O plano espiritual vai ajudar? Vai, o plano espiritual vai ajudar, se a gente se preparar. Eu lembro que eu falava para as crianças, você reza para o seu anjo da guarda na hora da prova, mas você estuda que é para ele te ajudar a lembrar. O anjo da guarda não vai estudar por você, não vai falar a lição para você, ele vai te ajudar a lembrar aquilo que você se esforçou para aprender. Então eu quero fazer uma tarefa, eu quero fazer diferente, vamos nos reunir, vamos fazer uma atividade que faça sentido para a nossa turma? Vamos. O que a gente precisa para fazer isso? Que qualificação a gente precisa para fazer isso? A gente está preparado? Quem está mais preparado para fazer isso? Quem está mais preparado para fazer aquilo? Como é que a gente pode começar isso e fazer direito? E fazer bem feito? E fazer dar resultado? Com certeza quem trabalha pensa isso quando está na empresa. Isso faz parte para todos os processos da nossa vida, inclusive de reforma íntima. A minha vida passou uma transformação muito grande quando numa empresa pública, passou aquela questão de 5S, de qualidade total, e eu aprendi a me organizar, porque eu era uma pessoa altamente desorganizada, e que para uma dona de casa arrumar tudo é óbvio. É óbvio que você tem que arrumar, que você tem que limpar. Eu até limpava, mas eu não sabia organizar, eu não conseguia entender as coisas. Então eu só as empilhava. E não minimizava o meu trabalho, não facilitava a minha vida, porque eu não conseguia raciocinar isso. Com certeza eu aprendi isso nessa vida. Porque depois disso, muita coisa se transformou. Até mesmo atividades na escola de aprendizes. Essa coisa da organização, do conceito de organização. E eu percebo que por conta dessa referência, que algum dia eu comecei a praticar dentro de casa, porque até para organizar, numa determinada época, minha casa nova, eu usei esse conceito, eu percebi que as crianças perceberam. E aí chegou um dia de Natal, minha filha pequena vira, vamos preparar o Natal, vai precisar disso, vai precisar daquilo. Eu olhava e falava, mas ela tem 9 anos. E vai não sei o que, ela fez todo o planejamento de como seria o nosso Natal. Foi muito engraçado. Mas está faltando isso, quem que vai ver aquilo? Ela tinha 9 anos, ela viu em algum lugar, certo? E aí eu percebi que eu estava conseguindo exemplificar algo diferente, e tenho certeza que eu aprendi, porque eu percebi a diferença na minha vida em aprender. Esse é um exemplo assim que eu consigo dar de forma bem fácil, né? Mas todo esse aprendizado que a gente vai tendo, a gente vai vendo que a gente vai construindo também. E para que eu edifico esses tijolos? Já que a gente está aqui na escola de aprendizes, né? A gente falou do homem lá que edifica tijolos e que queria a torre para proteção. E esses tijolinhos aqui, a gente edifica para quê? A aula vai... uma pessoa melhor? E aí, vocês concordam, discordam? Alguém tem alguma palavra diferente para colocar isso?
Para que eu edifico esses tijolinhos? Para se tornar uma pessoa melhor? Como ela falou? Sim. Mas também montar a sua própria base. Montar a sua própria base. Provocar mudanças. O autoconhecimento que vai trazendo a base, que vai ficando forte, né? Aí tem aquela historinha lá de fazer castelo na areia ou fazer castelo no base realmente com fortes fundações, né? Tá. Eu deixei as letrinhas invertidas, tá? Que tijolos eu estou edificando nessa escola? E aí vocês foram falando. E para que eu edifico esses tijolos? Para me tornar uma pessoa melhor. Né? Para eu... agradeço. Obrigada. Para me tornar uma pessoa melhor. E como é que está a solidez desses tijolinhos? A gente está cuidando para que eles fiquem sólidos, para que eles fiquem fortes, para que eles estejam firmes? Esse tijolinho que a gente está construindo aqui. Eu aprendi que é gostoso fazer pergunta. Olha os nossos tijolinhos aí. Paciência, amor, perdão. A gente poderia acrescentar mais o que aí? Dá mais... Oi? Cimento? Eu acho que esse cimento tem algum sentido, mas o que a gente poderia dizer, já que ele falou cimento? O que a gente poderia acrescentar aqui? Fé. Caridade, porque a gente estava falando de alguma coisa que a gente precisa fazer e que o cimento normalmente ele tem uma representação forte nisso. O que é? É toda semana, aprender cada dia. Isso. Praticar, disciplina, trabalho, né? A gente vai sedimentando paciência, amor, perdão e atitude, disciplina, trabalho. E aí a gente vai para a parábola que fala do reino dos céus, né? Porque a gente já falou do trabalho. Vamos lembrar também que a escola de aprendizes oferece para a gente ferramentas, para a gente dar força para esses tijolinhos, né? Quantas ferramentas a gente não vem descobrindo na escola? Ferramentas que fazem com que a gente escreva, ferramentas que fazem com que a gente reflita, ferramentas que fazem com que a gente comece a vibrar pelo próximo e com isso tomar atitudes para já fazer a diferença. E vem mais, hein? Aguardem que vem mais. E aí o reino dos céus, que está em Mateus 13. O reino dos céus é semelhante a um tesouro que oculto no campo foi achado e escondido por um homem, o qual, movido de gozo, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. Quem não quer ter um tesouro? Quem não quer, quando descobre algo de muito precioso, ter aquele tesouro? E a gente faz de tudo. A gente empenha esforços para ter o tesouro. Porque se a gente sabe que aquilo é valioso, a gente vai lá. Cadê? É semelhante ainda a um negociante que buscava boas pérolas e, tendo achado uma de grande valor, foi vender tudo o que possuía e a comprou. É a gente buscando o tesouro. Quando a gente acha algo de muito precioso, a gente se desfaz de tudo para tê-lo. A gente foca. Se tem uma coisa que é um exemplo até bem material, ainda assim é um empréstimo de Deus, mas é um exemplo bem material, é a hora que nós nos tornamos pais, mães, e que a gente abre mão de tudo por aquele ser. Isso ajuda a gente a ter uma compreensãozinha pequenininha ainda
desse tesouro e desse todo. Porque com o tempo a gente vai aprendendo que mesmo os nossos filhos são um empréstimo do Pai misericordioso para que a gente possa dar o melhor de nós e um dia auxiliar esse ser humano a florescer. Mas é um ser humano que vai tomar as próprias decisões e que vai seguir os próprios caminhos. E aí a gente queria poder acolher para proteger de tudo. E a gente também vai aprender que a gente dá a liberdade, o livre-arbítrio, como Deus dá para nós. A gente vai aprender a dar para os nossos filhos também. E deixar que eles façam as próprias escolhas. O terreno do reino dos céus está aqui, ó. Está dentro da gente. Porque o tesouro mais precioso nesta encarnação está dentro do coração de cada um. Naquilo que a gente pode transformar, naquilo que a gente pode ser como ser humano. Nós temos os bens espirituais, os únicos, reais e duradouros. Lembra lá da parábola? Que não adianta juntar nada que... O que a gente leva depois? O que a gente leva quando a gente parte daqui? O que as pessoas que passaram por aquela tragédia de ver sua casa, suas coisas, sua história mergulhada em água por um mês, ou perdidas na explosão de bombas insanas, o que você leva? Você leva tudo que você construiu de espiritual, porque senão, além disso, você começa a construir o ódio, a raiva, a tristeza. Se a gente não tiver o aprendizado, a gente, ao invés de construir, a gente começa a destruir mais um pouquinho do que já está tudo perdido. E os bens espirituais são os únicos que permanecem. Mesmo que essas bombas e que essas águas levem a nossa vida. Os bens espirituais que a gente desenvolveu, eles vão com o nosso espírito. E isso vai ficando cada vez mais forte. Por mais materialista que a gente seja, por mais difícil às vezes que seja. E não esqueçam, Jesus veio para mostrar que é possível. Ele tinha o conhecimento, ele era capaz de muitos milagres e ele se permitiu levar, sofrer e crucificar para mostrar que nós podemos, que nós de carne e osso conseguimos. A gente ainda é medroso, mas a gente chega lá. E aí a candeia. Vamos ver aqui o que está falando sobre a candeia. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre num vaso, acender uma vela, acender uma luz. Ninguém a cobre depois num vaso ou põe debaixo da cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador para que todos entrem e vejam a luz. Quando a gente acende a luz, a gente coloca para que todos sejam iluminados. A gente não esconde, né? E isso está em Lucas e em Marcos, essa lição. Opa, é aqui que aperta. E o Livro dos Espíritos traz uma questão para a gente aí. Por que no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja dos bons? A gente estava falando disso agora. Por que a influência dos maus às vezes ultrapassa dos bons? Que não é só não fazer mal, tem que se fazer o bem. Tem que se fazer o bem, tem que ter atitude. Se a gente ficar acomodado no cantinho, alguém precisa fazer. Eu lembro que o psicólogo espírita, o Rossando Klingen, ele fala que Jesus foi recrutar o Paulo de Tarso na concorrência. Porque ele era estudioso, ele era um cara determinado e não dava para ficar esperando as pessoas estudarem, aprenderem e aparecer alguém que conhecia. Então ele faz um movimento drástico na conversão de Paulo.
Mas Paulo estava na concorrência. Paulo era o cara que estava matando os cristãos. Mas qual é a primeira postura de Paulo quando ele entende quem era Jesus naquela aparição? Chorar, pedir perdão, por que eu fiz isso? Não. Senhor, o que queres que eu faça? Segue adiante. Você falou isso hoje. O passado já foi. Eu não posso desmontar o passado, mas eu posso, com esse aprendizado, fazer para frente. Se tem uma coisa que nos dá força para caminhar e fazer diferente, é esse exemplo. Que é mais do que o cara que estava matando todos os cristãos, porque ele acreditava que o que ele tinha aprendido até então, e que eram as lições de Moisés, é que estavam certas, e que alguém disse para ele que Jesus estava desvirtuando. E quando ele entende que não é isso, ele não ficou olhando para trás, porque o remorso, o medo, o desânimo trava a gente. Faz com que a gente não faça as coisas. Ele perguntou, Senhor, o que queres que eu faça? E começou a enfrentar as coisas. Ele foi sendo inspirado, ele foi sendo orientado, ele precisou ficar estudando muitos anos. Ele era alguém muito inteligente, dentro de um conjunto de conhecimentos, mas precisou estudar muitos anos para fazer essa nova caminhada. Mas ele é o responsável por a gente estar aqui. Se não fosse ele, talvez teria outro. Mas ele é o responsável pelo evangelho ser disseminado em língua latina. Então, fez toda a diferença. A resposta dada no Livro dos Espíritos. Porque no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Porque por fraqueza destes, os maus são intrigantes, audaciosos, os bons são tímidos. Quando esses quiserem, preponderarão. Às vezes a gente fica com medo de ser muito vaidoso, de ser muito... eu não sei falar a palavra agora, entrão, alguma coisa assim que você vai chegando e você está se achando vaidoso, orgulhoso, né? E às vezes a gente fica com medo disso e deixa de fazer coisas que são importantes. Então, vamos exercitar. A caderneta ajuda a gente a avaliar isso e vamos fazer, vamos caminhar. Quanto tempo eu tenho? Mais 3 minutos. E aí, nós cristãos estamos falando sobre caminhar, sobre não guardar a candeia debaixo da cama, não esconder? Vamos lembrar da divulgação do Evangelho. E divulgação do Evangelho não é só sair pregando. Lá vem a Giseldinha que vai falar de novo, começar a falar do Centro Espírita. Não, a divulgação do Evangelho é atitude, é comportamento, é amor ao próximo, é acolhimento a pessoas. Espiritismo em atos. É só aqui no Espiritismo que a gente encontra isso? Não. Mas nós escolhemos estar juntos e a partir desse caminho aprender. Então vamos fazer o Evangelho e o Espiritismo em atos nas nossas tarefas. E a dracma perdida, que fala sobre a mulher que não quis deixar de jeito nenhum a moedinha que ela perdeu de 10, ela estava com 9, e ela revirou a casa, achou, e quando achou fez a festa, né? Está muito parecida com o que essa historinha aqui? Ela perde as moedas, está faltando uma, e quando ela acha, ela faz uma festa, ela comemora. Está parecido com o quê? Com o filho pródigo. Ninguém fica para trás. Ninguém vai ficar para trás. A gente pode ser teimoso, ser mais demorado. Mas a alegria do pai, a alegria da mãe, a alegria daquele que cuida de nós, é sempre a mesma quando nos reencontra. Viu 9, vasculhou, aqui é a historinha dela. Vamos lá, vamos lá. Não quer mais ir, não. Não? Agora sim está acabando. O nosso objetivo hoje, qual era? Refletir sobre a grande atualidade dos ensinamentos espirituais
ver que a gente falou de histórias que foram contadas há 2000 anos, mas a gente conseguiu pensar um pouquinho na nossa vida, na gente aqui. Buscar na interpretação momentos de profundas reflexões sobre as consequências práticas na vida atual, as consequências da nossa semeadura, as consequências da nossa atitude ou da falta nossa de atitude, e o desejo de vivenciar o cristianismo em todos os lugares. Essa é uma tarefa, é uma missão nossa. Transmitir ensinamentos vem do lado positivo das coisas. Vamos começar a mudar esse foco negativo? Esse é um desafio que eu tenho. Eu sou uma pessoa que adora notícias de todo tipo, mas que tem um desafio de fortalecer isso daqui. Tá? E todas essas historinhas estão com diversas reflexões, inclusive de formas muito interessantes, às vezes com mais detalhes que o tempo não nos permite falar, em parábolas evangélicas do Rodolfo Caligari e histórias que Jesus contou do Clóvis Tavares, sendo que essa daqui traz histórias com reflexões para você trabalhar com criança. Muito obrigado a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós e obrigado vocês por me receberem aqui. Agora eu volto a fazer companhia. Obrigada. Então, assim, depois de assistirmos essa aula que nos trouxe muitos conhecimentos, vamos elevar ainda mais nossos pensamentos, nossos corações, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui, agradecendo também a toda a espiritualidade amiga que vieram hoje se comunicar conosco e que ainda se fazem presentes aqui, que possamos reter e guardar todos esses conhecimentos que adquirimos nesta noite, mas principalmente colocá-los em prática para sermos pessoas melhores e mais bem preparadas na prática do bem e no próximo. E que na semana que vem possamos estar aqui reunidos mais uma vez para mais uma aula debaixo da proteção do nosso Pai de Deus. Paz e luz para todos nós e para todas as pessoas que precisam das nossas vibrações. E nesse momento faço as vibrações finais para o nosso querido amigo Fábio. Antes de nos despedirmos, vamos elevar nossos pensamentos e nos conectar com a espiritualidade. Que cada palavra seja um elo de amor, fortalecendo nossa união e renovando nossas energias. Vamos agora enviar nossas vibrações de amor e paz necessitados do planeta, difusão do Evangelho do mundo, paz ao auxílio aos enfermos, encarcerados, crentes, vários suicidas. E vamos vibrar também para os nossos queridos irmãos Regina Pereira Alexandre, Cássia Aparecida Barroso Pereira, Sebastiana Soares Martinez, Euclides Martins Moya, Davi Henrique Araújo Santana, Mateus de Araújo Góes, Henrique de Araújo Góes e Claudinei Gonçalves. Amado Pai Celestial, agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos nesta aula, compartilhando ensinamentos e amizade. Pedimos que a Sua luz nos guie em todos os momentos para que possamos trilhar o caminho do amor e da sabedoria. Que a Sua paz envolva cada coração presente, acalmando as inquietações e nos fortalecendo para enfrentar os desafios do dia a dia. Que a Sua misericórdia se derrame sobre todos nós, perdoando nossas falhas, nos ajudando a crescer espiritualmente. Pedimos também pela saúde e bem-estar de cada pessoa presente e daquelas que não puderam estar conosco. Que a cura seja manifestada em cada corpo e mente, estabelecendo a harmonia e o equilíbrio.